Como? É fazer cumprir o máximo de pena? Não, na verdade é o seguinte... cumprir o código. Não, eu sou um magistrado liberal, até por dever genético, né? Não, o doutor Mário Rocha Lopes não era... Era liberal. Era liberal. Meu pai era liberal e eu acho que... Mais que ele, mais duro que ele, era o senhor conheceu, vive hoje muito bem de saúde lá em Soledade, doutor Garibaldi Almeida Vedi, que tem hoje os netos e filhos, o Délio Vedi foi desembargador. Mas se te agrada, eu tenho um irmão que é juiz e que é mais duro que eu. O doutor Garibaldi Almeida Vedi era chamado no fórum de mão de ferro. Pode ser. Não resolve o problema. Eu contemplo na pena todas essas mazelas. Se quiser, eu depois mando um acórdão para tu conferir, já que é advogado, vai conhecer, vai entender direitinho o que eu sustento. E por último, Lazer, é importante dizer o seguinte: o crime, embora produza danos lamentáveis, a gente sabe o que significa o crime para uma pessoa que sofre de um crime. Apesar disso, é um indício de normalidade social. Não existe sociedade no mundo inteiro sem crime. Não existe? Não existe. Desde o início do mundo? Desde que existe o mundo, desde Caim e sempre Abel, houve crime. Desde Caim e Abel, desde que a Eva resolveu comer a maçã, morder a maçã, lá, nos trouxe todo esse problema. Exatamente. Doutora Eliana Delmezi. Então, Lazer, o nome da nossa ONG, Brasil Sem Grades, é porque a sociedade se acostumou a conviver com as grades. Nós queremos romper com essas grades. Trabalhando, então, na prevenção da criminalidade. Claro que ela sempre vai existir, mas nós queremos níveis toleráveis de criminalidade. E, para isso, nós temos que conseguir que o criminoso ele tenha medo, ele tenha temor ao sistema, temor à punição. E com o engajamento da sociedade civil. Eu me lembro muito bem de uma experiência em New Orleans, nos Estados Unidos, em que as pessoas usavam apitos supersônicos. Quando alguém se sentisse ameaçado, apitava e todos iam para a rua e ajudavam aquela pessoa que estava sendo ameaçada. Isso no Brasil Nós não dá para somos fazer. uma maioria de cidadãos que trabalhamos, cidadãos do bem. E estamos perdendo essa guerra para a criminalidade. É claro que isso não está certo, a maioria tem que vencer essa guerra. Mas por quê? Porque as pessoas se intimidam, o medo paralisa. O medo, ele suprime a liberdade. Nós não somos pessoas livres. E nós queremos nos livrar das grades. E por isso é o nosso trabalho. Eu acho que se a sociedade se engajar nessa luta, nós não estaríamos discutindo hoje Mas não há país no mundo sem grades, doutora Eliana. Sim, mas a níveis toleráveis. É isso que nós queremos. Há países que têm poucas grades porque preferem o tiro na nuca, como a China. Né? Completamente... Que é mais... É um país reprovável, que simplifica mais. Próprio de uma ditadura, não é de um regime ditatorial. Mas eu me lembro de um criminalista alemão que esteve em Porto Alegre fazendo uma palestra em que ele disse uma experiência na Alemanha em que a polícia, o sistema todo de segurança, trabalhava na investigação dos crimes contra a vida, dos homicídios. Chegaram ao nível de 92% de solução dos crimes contra a vida. Então, eu acho que principalmente isso tem que ser alterado. Quer dizer, cometer um homicídio, não é, deve ser perseguido e deve ser punido. A sensação que a sociedade tem é de que eu não sei qual é o índice de solução dos casos de homicídio, mas não passa de 2%. Pelos índices que se conhece. Doutor Lúcio de Constantino. Bom, primeiro eu quero fazer aqui uma manifestação que eu acho que é uma obrigação minha com relação à ONG Brasil Sem Grade, porque é um projeto social da sociedade civil de aplaudir. Esse senhor Luiz Fernando que partiu de um pai que perdeu o filho na época da formatura em engenharia, né? Ele estava na frente de um prédio esperando um colega. E ele foi assassinado sem chance de pelo menos barganhar pela sua vida.
nem o carro lhe levaram. Ele foi fuzilado na rua por um menor, alguém ali de uma vila próxima. Ele estava comprando o seu terno da formatura em administração, que aconteceria uma semana depois. O filho de Luiz Fernando Oderich, pessoa bastante conhecida e autor desse livro. Aqui está a foto do Luiz Fernando Oderich, desse livro Sangue, Suor e Lágrimas. Doutor... Então, essa homenagem eu faço porque merece... pelo trabalho que vem desenvolvendo, eu acompanho o trabalho, me chama a atenção porque na maioria das posições eu sou harmônico totalmente, mas em algumas questões científicas da ordem, por exemplo, de aumento de pena, eu já tenho algumas restrições. Porém, um dado interessante é que se a questão de aumentar a pena resolvesse, nós teríamos resolvido isso com os crimes hediondos. Veja, estamos falando aqui há uma década atrás, na questão dos crimes hediondos, que veio aquela celeuma toda no sentido de tornar mais vigorosa a sanção, trabalhar com a questão de progressões, e depois nós temos o escândalo do caso, justamente, afastar as progressões, e depois veio o caso Nardoni, por exemplo, e agora o caso Bruno, quer dizer, não mudou nada. Aquela escrita legal de estabelecer uma pena mais rígida, mais dura, não mudou, porque o criminoso, e o Mário tem razão, ele não tem medo da prisão. O bandido não tem medo da prisão. Só que aqui, Lazer, tem um detalhe importante. É a casa dele, a moradia dele, é o descanso dele. Agora, aqui tem um detalhe importante. Nós não podemos pegar exemplos de Madrid, como tu relacionaste, da surpresa daquela professora aqui, porque Madrid é diferente. Lá em Madrid você tem o direito penal do inimigo, é outra situação, tem o terrorismo, que é diferente do traficante. Aqui no Brasil, nós temos esse absurdo que é o tráfico de drogas, e vem uma lei, desculpe o termo, mas para mim totalmente imbecil, que não punibiliza o indivíduo que usa a droga, o receptador, a pessoa que está ali na ponta, que é o indivíduo que consome. Nós não temos isso aí. Nós vivemos aqui numa situação de amparo legal sem proporcionalidade nenhuma, sem dignidade nenhuma, penas sem qualquer humanidade. Isso me preocupa. Num país aí que tem boas reservas financeiras, que tem condição de bancar campanhas caras, campanhas milionárias, e deixa ao lado esta vergonha, este chiqueiro que são as prisões brasileiras. Então, eu sou a favor de uma punição útil. Eu queria que este país tivesse uma punição proveitosa. Aquele empresário que praticou aquele crime de sonegação violenta fosse atacado no bolso, porque ali está a utilidade. Aquele indivíduo que praticou um crime terrível, um homicídio, que ficasse preso, contido, mas não numa eternidade, mas se tivesse que ficar a eternidade, que ficasse. Mas que nós tivéssemos uma política para examinar se realmente tem condições de sair ou não. Por isso, me parece que o tendão de Aquiles não está em aumentar de 30 a 50 anos, mas de trabalhar nas progressões. Ou seja, nós temos condição de, por ocasião da análise, dizer se ele tem condições de progredir ou não. Isto me parece que é essencial. E o projeto que hoje é lançado no Congresso Nacional não examina esse aspecto da progressão. Trabalha assim com a pena, faz até um cálculo nos dias de hoje, com um tempo rápido, com um tempo acelerado, as questões do indivíduo já velho, do menor de idade. Mas isso aí não resolve o problema que me parece central. E por que a Associação dos Advogados Criminalistas não faz um anteprojeto e manda para deputados da Câmara? Adorei a tua provocação, adorei. Diferentemente do Ministério Público, hoje foi um ofício para várias execuções criminais, assinado pelo presidente da Associação dos Criminalistas do Rio Grande do Sul, associação que eu fui presidente até o ano passado. Quem é agora? É o Dr. Morel de Assis, fazendo referência e pedindo audiência de reclames com relação à execução penal. Está lá um ofício, deve ser marcado aí uma audiência, talvez semana que vem, sobre este assunto. Dr. Rodrigo Vieira, promotor de justiça de Uruguaiana. Eu sou promotor com atuação no júri de Uruguaiana. E costumo dizer aos jurados, fui advogado, fui político, sou promotor de justiça há quase 10 anos. Qual foi o cargo político que o senhor exerceu? Fui vice-prefeito da minha cidade natal, Quaraí. Opa, foi vice-prefeito? Sim. Quaraí. Quaraí. E nessa caminhada de vida, eu conheci muita gente, convivi muita gente, basicamente gente humilde, gente pobre, gente muito simples. E debaixo assim de intensas
privações materiais, sem emprego ou com subemprego, vivendo de bico, semi-alfabetizado, sem condições de saúde, assim, com tudo que o Brasil não oferece e deveria oferecer em termos de dignidade humana, mas nem por isso, eu digo para os jurados, nem por isso matam, nem por isso roubam, nem por isso estupram. Tem muito uma questão de índole, de formação. Eu concordo então, que o Brasil tem uma dívida social imensa. Só concluir o raciocínio. Seria uma base para resolver muito a questão da criminalidade? Eu concordo que o Brasil tem uma dívida social imensa com a sua população, que o sistema carcerário é um escândalo no nosso país. Agora, esse discurso não me comove. Coitadinho, é pobre, teve pouco estudo, o posto de saúde não atende bem. Mas esse discurso não vem de mim. Não, por favor. Não, por favor, não estou dizendo isso. Mas é um discurso que volta e meia surge, não só no júri, em processo, em debates, como dessa natureza, esse discurso falsamente sociológico, que procura justificar muito da criminalidade, assim, com base na pena. Pena mesmo eu tenho da sociedade, eu tenho pena das vítimas. Eu que atendo e convivo com a dor, com o luto, com o sofrimento de pessoas, e eu tenho que explicar, às vezes, para um pai enlutado ali, que o assassino do filho, se for condenado, vai apenas pernoitar no presídio por 1 ano. E durante o dia está gazeando na rua, está cometendo crimes. Então eu enfatizo, a posição do Ministério Público é muito clara. Claro que sim, de cobrar melhorias no sistema penitenciário, políticas públicas, em termos sociais, mas de defesa do interesse das famílias, das pessoas de bem, afastando do convívio social todo aquele sujeito que, por sua conduta, representa um perigo, representa, enfim, uma ameaça à vida, à integridade física, o patrimônio, à tranquilidade das pessoas de bem deste país.